E aí, minha gente maravilhosa, sejam muito bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui comigo. Prepara o coração, porque hoje o programa tá daquele jeito. Sabe aquelas coisas que a gente usa todo santo dia, que já fazem parte da nossa rotina, como escovar os dentes ou dar bom dia pro porteiro? Pois é, você já parou para pensar que objetos comuns podem ter histórias surpreendentes? Coisas que parecem simples, banais, mas que carregam uma bagagem, uma jornada, uma reviravolta que você nem imagina. É cada história de cair o queixo, meu povo. Segura essa emoção, porque a gente vai mergulhar fundo em curiosidades que vão explodir sua mente. Sabe aquela sensação de não acredito? Então pode se preparar, porque vai ser uma atrás da outra. Eu mesmo fiquei chocado quando descobri essas paradas. E fiz questão de trazer tudo para vocês, com aquele tempero especial que só a gente tem por aqui. É para sair daqui vendo o mundo com outros olhos, valorizando até o clipe de papel, quem sabe. Então, se ajeita aí no sofá, na cadeira, onde você estiver, porque a viagem vai começar. Chega mais, aumenta o som, chama a família, o papagaio, o periquito, porque o show de hoje tá imperdível. Hoje vou te mostrar 5 objetos do dia a dia com histórias incríveis. Vem comigo nessa aventura, que eu garanto, você não vai se arrepender. É conhecimento, é diversão, é Pedro Prata na área com tudo. Solta o som, DJ. Começando com um clássico, meu povo. Quem aí nunca foi salvo por um guarda-chuva numa tempestade traiçoeira, hein? Aquele amigo de todas as horas que te impede de chegar ensopado no compromisso. Mas ó, segura essa invenção genial não nasceu ontem não. Estamos falando da China antiga, milênios atrás. Imagina só, enquanto a galera por aqui ainda estava, sei lá, descobrindo o fogo pela segunda vez, os chineses já estavam desfilando com seus protetores de chuva e sol. E não era pouca coisa não. Era um artigo de luxo, um símbolo de poder e nobreza. Chique demais, né? Quem diria que aquele seu guarda-chuva esquecido no canto da sala tem uma ancestralidade tão nobre? É de impressionar qualquer um. E a história não para por aí, minha gente. Quando essa maravilha chegou na Europa, foi aquele burburinho. Virou febre, símbolo de status, quase uma coroa ambulante. As damas da alta sociedade desfilavam com seus modelos elaborados, cheios de detalhes. Uma verdadeira obra de arte. Ter um guarda-chuva era como ter o último lançamento de smartphone hoje em dia, só que com muito mais glamour e história para contar. Pensa na cena. Reis, rainhas, duques e duquesas. Todos protegidos da chuva com um acessório que começou lá do outro lado do mundo. É a globalização raiz, muito antes da internet. Que jornada, hein? Da realeza chinesa para as ruas chuvosas da Europa. E hoje, essencial em qualquer lugar do planeta. Que moral, hein, seu guarda-chuva? Agora, preparem-se para uma história que parece saída de um filme de comédia. Quem aí consegue viver sem a praticidade de um micro-ondas? Aquele nosso salvador na hora da fome apressada. Pois bem, essa maravilha da tecnologia moderna surgiu por um acidente delicioso. Sim, você ouviu direito. Estava lá o engenheiro Percy Spencer, em 1945, trabalhando com tecnologia de radar, aquelas ondas potentes usadas em equipamentos militares. Um dia, ele estava perto de um tubo de magnetron ativo, o coração do radar, e percebeu algo estranho. Uma barra de chocolate que ele tinha no bolso simplesmente derreteu. Que loucura, né? Imagina a cena, o cara lá, focado nos equipamentos de guerra, e de repente uma meleca de chocolate. No começo, ele deve ter pensado, ué, que bruxaria é essa? Mas como todo bom cientista curioso, ele não deixou barato. Foi investigar, testar com outros alimentos, colocou o milho de pipoca e pá, virou pipoca. Depois, um ovo que cozinhou tão rápido que até explodiu na cara de um colega. Cuidado com os ovos no micro-ondas, galera. Fica a dica do tio aqui. E assim, meio que no susto, na surpresa e com um toque de doçura chocolatada, nasceu o forno de micro-ondas.
Uma invenção que revolucionou cozinhas no mundo inteiro, tudo por causa de uma barra de chocolate curiosa e um engenheiro atento. É pra gente ver como as grandes descobertas às vezes estão escondidas nos detalhes mais inesperados do nosso dia a dia. Sensacional! E falando em acidentes que deram muito certo, quem aí é fã número 1 dos post-its? Aqueles papeizinhos coloridos que salvam nossa organização, nossos lembretes, nossas ideias geniais que surgem do nada. Mas você sabia que essa invenção incrível nasceu de um erro de laboratório? É isso mesmo! Em 1968, o Dr. Spencer Silver, um cientista da 3M, estava tentando criar um adesivo super forte, daqueles que grudam e não soltam nunca mais, tipo cola de sapateiro. Só que no meio do processo, algo deu errado. Ele acabou desenvolvendo um adesivo que era exatamente o oposto. Ele colava, mas colava fraquinho, permitindo que fosse removido e reposicionado várias vezes, sem deixar resíduo. Que fracasso maravilhoso, hein? No início, ninguém na 3M deu muita bola para essa cola meia-boca. Ficou lá, esquecida numa prateleira por anos. Até que Art Fry, um colega do Dr. Silver, que cantava no coral da igreja, teve uma epifania. Ele usava pedacinhos de papel para marcar os hinos no seu livro, mas eles viviam caindo. Foi aí que ele lembrou da cola fraca do Spencer e pensou: e se eu aplicasse essa cola nos papeizinhos? Bingo! Nascia ali o conceito do post-it, um erro de percurso, uma necessidade de um cantor de coral e a persistência de 2 caras que viram potencial onde ninguém mais via. Hoje, é impossível imaginar um escritório, uma casa de estudante, sem esses quadradinhos coloridos salvando vidas. Uma salva de palmas para os erros que viram sucesso. Minha gente, agora vamos falar de uma invenção que literalmente abriu e fechou portas. Ou melhor, roupas, bolsas, calças, o zíper. Parece tão simples, né? A gente usa todo dia, quase sem pensar. Mas a história por trás desse mecanismo é uma verdadeira saga de inovação e persistência. No começo, lá pelo século XIX, as roupas eram um festival de botões, laços, colchetes. Imagina o tempo que não levava para se vestir e se despir. Era uma operação de guerra. Vários inventores tentaram criar algo mais prático, mas as primeiras versões do que viria a ser o zíper eram complicadas, engasgavam, não eram confiáveis. Era cada trambolho que só Jesus na causa. Foi só no início do século XX que o negócio começou a engrenar de verdade, graças a um engenheiro sueco-americano chamado Gideon Sundback. Ele aprimorou o design, tornando o zíper mais funcional, mais seguro, mais parecido com o que a gente conhece hoje. E aí, meu amigo, foi uma revolução. Primeiro, invadiu o mundo das botas e dos acessórios. Depois, a moda se rendeu completamente. Imagina a praticidade. E não parou por aí, não. O zíper foi tão revolucionário que começou a ser usado em uniformes militares durante a Primeira Guerra Mundial, facilitando a vida dos soldados. De um problema cotidiano a uma solução que mudou a indústria da moda e até o campo de batalha. É o poder da engenhosidade humana transformando o mundo um dentinho de zíper de cada vez. Que demais! E para fechar com chave de ouro, ou melhor, com rolo de ouro, vamos falar de um item que, convenhamos, é simplesmente essencial na vida moderna. O papel higiênico. Pode parecer um assunto meio delicado, né? Mas a história por trás dele é fascinante e mostra uma evolução gigantesca nos nossos hábitos de higiene. Antes dessa invenção maravilhosa, meu povo, a coisa era bem diferente. E bota diferente nisso. As pessoas usavam de tudo um pouco: folhas de árvores, sabugos de milho, lã de ovelha, areia, água e, em algumas culturas, até mesmo a mão esquerda, que depois era muito bem lavada, esperemos. Dá para imaginar o perrengue? Era cada improviso que só vendo. A ideia de um papel específico para essa finalidade começou a surgir na China, por volta do século VI, mas era um luxo para a realeza. O papel higiênico, como a gente conhece hoje, em rolos e produzido em massa, só foi aparecer mesmo no final do século XIX.
graças a inventores como Joseph Gayet e os irmãos Scott. No começo, as pessoas tinham até vergonha de comprar. Imagina só, mas aos poucos, a praticidade e a higiene falaram mais alto. Essa invenção, aparentemente simples, transformou hábitos de limpeza no mundo inteiro, contribuiu para a saúde pública e se tornou um símbolo de conforto e civilidade. Quem diria que um simples rolo de papel teria um impacto tão gigantesco na nossa história e no nosso bem-estar, né? É de tirar o chapéu. Ufa! E aí, galera, que jornada incrível pelo mundo secreto dos objetos do dia a dia, hein? Eu fico maluco com essas histórias. É impressionante como coisas que a gente usa, sem nem pensar duas vezes, têm uma origem tão rica, tão cheia de reviravoltas, acidentes geniais e mentes brilhantes por trás. Do guarda-chuva da realeza chinesa ao chocolate que revelou o micro-ondas, passando pelo erro que virou o post-it, a revolução do zíper e a higiene transformada pelo papel higiênico. Cada um com sua saga, cada um com seu impacto gigante no nosso cotidiano. É pra gente olhar pra nossa casa, pro nosso escritório, com outros olhos, valorizando cada pequena invenção. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti trazer essas curiosidades para vocês. A ideia aqui é sempre essa: aprender, se divertir, se surpreender e, claro, fortalecer essa nossa conexão maravilhosa. Porque conhecimento é poder, e quando a gente compartilha, fica melhor ainda. É como eu sempre digo, a vida é uma caixinha de surpresas, e às vezes as maiores surpresas estão escondidas nas coisas mais simples, esperando para serem descobertas. E nós estamos aqui para isso, para desvendar esses mistérios juntos. Agora eu quero saber de vocês. Qual dessas histórias te deixou de queixo caído? Qual desses objetos você achou mais surpreendente? Aquele que você nunca imaginaria que tivesse uma origem tão doida? Conta pra mim nos comentários. Deixe a sua opinião, sua sugestão, seu não acredito particular. Vamos trocar essa ideia, porque a participação de vocês é o que faz tudo isso valer a pena. Um beijo no coração de cada um e até a próxima aventura. Valeu, meu povo. Foi demais.